Oi, gente, boa tarde a todos. Bom, eu estou aqui na mediação, sou a professora Alessandra. Tudo bem, gente? Boa tarde. Então, nós estamos aqui iniciando mais uma tarde do projeto Marx em Campos Diálogos, né? Eu sou a professora Alessandra Genu, a gente está aqui com as professoras Érica Arantes e com a professora Juliana Lobo, mas antes apresentar mais dois professores que também, né, são idealizadores desse projeto, que estão nessa tarde com a gente, que eu não sei se a câmera vai alcançar, mas que é o professor Maracajara, o professor Álvaro, estão aqui com a gente, né? E aí a gente tem aqui alguns alunos, mas a gente está nessa iniciativa de gravar e disponibilizar no YouTube para que várias outras pessoas tenham acesso, né, e que não puderam estar aqui no dia de hoje. O tema de hoje é a questão racial na pesquisa e no ensino, né? Então a gente está nessa tarde para discutir um pouco isso. Perdão, Maracajara, Álvaro, querem falar alguma coisa, comentar? Não? Não, boa tarde? Não? Tranquilo? Então, para começar a tarde de hoje, a professora Érica Arantes, a professora do curso de História daqui da UF Campus, e a professora Juliana Lobo é professora do curso de Serviço Social. A iniciativa desse projeto é muito a gente promover esse diálogo de áreas diferentes, de professores, né, e aí a gente possa fazer esse intercâmbio realmente de perspectivas, de visões sobre esse mesmo tema. Então, vou passar a palavra, não pensei muito a ordem, mas vou passar a palavra para a professora Érica Arantes, apresentar um pouco, professora, contar um pouquinho de você, da sua trajetória, né? E é isso, é muito realmente esse bate-papo, né, desse assunto que tanto nos interessa. Todos aqui estejam à vontade para fazer anotações e logo trazer as perguntas de vocês, né? Porque a gente vai ter esse momento para que possam perguntar às professoras. Então, por favor, professora Érica, a palavra é sua vontade. Boa tarde. Primeiro, queria agradecer o convite por participar, né, desse encontro. Estou achando bem legal, porque o curso de História é à noite, né? Então, esse evento, assim, mais no meio da tarde, a gente tem a possibilidade de conhecer, por exemplo, as professoras que eu não conhecia, né? Então, isso, por si só, já é bastante importante. Bom, eu sou professora aqui na UF de Campos já tem 10 anos, bastante tempo. Mas antes disso, eu fui professora do ensino básico por também 10 anos, ou seja, só 20, meu Deus, 20 anos que eu sou professora. E no meu mestrado e no meu doutorado, eu não trabalhei com a questão da educação, que é a questão que eu vou, né, abordar hoje em dia, na reunião de hoje. E que, né, mobiliza as minhas pesquisas atuais, né? Eu sou professora da área do ensino de história, especificamente, então eu ministro as disciplinas específicas do ensino de história, coordeno o estágio supervisionado, então tem essa relação ainda com a escola muito, né, muito íntima ainda. Mas o meu doutorado foi bem no campo da história, né? Eu fiz um doutorado sobre trabalhadores, né, trabalhadores negros, no Porto do Rio de Janeiro. Inclusive, estou tentando, junto com o Caio, que está aqui, né, nos ouvindo, que é meu bolsista, tentando fazer uma relação entre o meu doutorado, né, a questão do trabalhador, da história do trabalho, a invisibilidade, né, dos negros na história do trabalho, para debater o ensino de história. E vem desenvolvendo pesquisas nessa área, mais especificamente pensando a Lei das 1639, né, como que essa lei impacta ou não a educação, mais especificamente o ensino de história. Entrar, né, nas pesquisas relacionadas à educação vem muito da minha prática como professora do ensino básico. Então, óbvio, já tinha um debate sobre questão racial, estudando trabalhadores, especificamente trabalhadores negros, né? Mas quando eu chego para dar aula, eu estava no meio do doutorado, né, e encaro aquela realidade de escola pública, onde o racismo é constantemente reproduzido, eu
começo a me deslocar um pouco da área da pesquisa, mais especificamente da história, e vou me debandando, digamos assim, para a área do ensino de história, porque é o que começou a me mobilizar. Então, hoje, eu vou fazer... Fiquei bem pensando assim, sobre o que eu poderia falar. Eu acho que é muito importante dizer que eu falo de um lugar, de uma mulher branca, que não sofre na pele o racismo. É muito importante deixar isso claro. Mas eu falo do lugar também da professora que forma professores. Então, eu acho que todos nós temos que ter esse comprometimento com a educação antirracista, e é o que mobiliza já há mais de uma década, há pelo menos 20 anos. Então, a minha fala, ela vai ter diálogo com a minha prática como professora da formação de professores, e também com as pesquisas que eu venho desenvolvendo, ainda que eu não vá falar especificamente sobre a minha pesquisa. Eu vou fazer uma fala mais geral, e aí a gente pode ir conversando no bate-papo as coisas mais específicas, enfim. Então, a minha fala ela vai ter 3 pontos, vai se delinear em 3 eixos. Vou falar um pouco sobre a questão curricular, falando sobre teorias críticas e pós-críticas, até para poder articular com a questão marxista, que tem a ver, mais especificamente aqui com o debate. Então, assim, esses pontos eles vão se relacionar. Então, num segundo momento, eu vou falar sobre o movimento negro, mais especificamente pensando nas lutas do movimento negro em torno da educação e da reavaliação do papel do negro na história do Brasil, e trazer um pouco os debates mais atuais, e aí falando rapidamente sobre 2 conceitos que eu acho que mobiliza bastante as pesquisas da educação, que é o multiculturalismo e interculturalidade crítica. Bom, então falando um pouco do currículo, acho que é importante resgatar um pouco, eu vou tentar ser breve também para não se estender muito, e claro que dentro dessa brevidade vai ter ali um nível de superficialidade, e aí a gente pode também, no debate, aprofundar. Então, assim, eu acho que é importante, e eu estou sempre trazendo isso nas minhas pesquisas, é historicizar o currículo, definir o que é currículo e historicizar o que é currículo. Então, o currículo tem uma história, e num primeiro momento, onde as teorias sobre currículo começam a ser debatidas e desenvolvidas, o campo do currículo ele vai se consolidar ainda ali no início do século XX, principalmente nos Estados Unidos. Então, ele vai ser marcado por uma perspectiva muito tecnicista do currículo. Então, o currículo era pensado como um instrumento, então essa questão da eficiência, voltada para a organização eficiente do ensino, qualquer semelhança não seria mera coincidência. Então, os autores, o Bobbitt, o Thaler, eles compreendiam o currículo como um conjunto de objetivos, conteúdos, métodos planejados racionalmente, para alcançar um resultado. De novo, qualquer coincidência, qualquer semelhança não é mera coincidência. Então, para o Bobbitt, por exemplo, que é um desses precursores, o currículo ele é uma mecânica, uma atividade burocrática. A partir dos anos 60, claro, influenciada pelo próprio contexto do período, dos anos 60, precisamos adentrar tanto nessa questão, esse modelo ele passa a ser questionado. Então, o que a gente chama de teorias críticas, que vai ser muito influenciado pelo marxismo, e também pela sociologia da educação, tem Michael Young na Inglaterra, enfim. Então, esses currículos tecnicistas, essa ideia, essa perspectiva do currículo tecnicista, instrumental, começa a ser questionado, e existe um rompimento, principalmente com a ideia de neutralidade no currículo, o currículo pensado como óbvio. O currículo é um conjunto de conhecimentos que precisam, necessários para todo mundo, em todo lugar. Então, a principal crítica tem a ver com essa questão, que é a questão da neutralidade, que é uma crítica que vai perpassar todos os críticos. Porque, na verdade, as teorias críticas, cada autor vai dar o seu ponto, mas algumas questões vão perpassar todos os autores, como, por exemplo, essa questão da neutralidade.
Então, né, esses autores, eles passam a tentar compreender a escola também como espaço de reprodução das das desigualdades sociais. E aí, claro, que o pensamento marxista vai estar muito presente nessas críticas, né? A gente pode destacar o Althusser, por exemplo, quando ele fala sobre, pensa a escola como, define, né, a escola como um aparelho ideológico de Estado. O Michael Apple, né, que vai falar especificamente, né, sobre o currículo, ele vai ter uma inspiração gramsciana no conceito de hegemonia, né, ele vai falar que o currículo vai contribuir para a manutenção das desigualdades e dos privilégios, e que o currículo, ele, na verdade, vai reproduzir o interesse de grupos dominantes, né, enfim, mas tem outros autores, não necessariamente diretamente do campo marxista, né, o Pierre Bourdieu, enfim, muitos outros. Então, de uma maneira geral, né, a escola, nesse momento, né, e o pensamento marxista está muito envolvido nessa crítica, ela passa a ser compreendida como um instrumento ideológico, né, vinculado a uma manutenção da ordem capitalista. E, por isso, precisa ser também criticada, né, porque ela também vai reproduzir, né, ela não só espelha essa ordem, mas ela também contribui com a reprodução dessa ordem hierárquica, né, inclusive da estrutura do mundo do trabalho. Enfim, então, a escola ela é pensada como um lugar onde os alunos são preparados para o mercado de trabalho e onde, né, os papéis sociais estão definidos. Enfim, então, a diferença entre a escola pública e a escola particular que a gente tem, né, que a gente, enfim, até os dias de hoje também são muito estimulados por essa discussão. Nos anos 80, a partir dos anos 80, né, nos anos 90, começa a ganhar um campo, né, as teorias conhecidas como pós-crítica. Se eu estiver muito devagar, assim, é porque eu não sei se tem uma marcação de tempo. Enfim, eu vou tentar dar uma acelerada porque eu falo muito. Se tinha, eu não vi. Tá. Bom, qualquer coisa vocês me dão uma cutucada. Então, ai, meu Deus. Fui pregar e desmontei. Eu vou ficar segurando, acho que vai ser mais fácil. Bom, então, a partir dos anos 80, né, vão emergir, né, essas chamadas teorias pós-críticas, que vai ser influenciado pelos estudos culturais, pelo pós-estruturalismo, pelo movimento feminista, pelos movimentos pelos direitos civis. Então, né, a questão da mulher, as questões raciais ganham um campo muito profícuo nessas discussões sobre o currículo a partir das teorias pós-críticas. Então, alguns autores, né, muito conhecidos, importantes, vai ser o Henry Giraud, o Stuart Hall, e o Thomas Tadeu da Silva, que é um autor que eu mobilizo bastante, vou falar um pouco mais daqui a pouco. Então, eles vão ampliar esse debate, né, que já começa com as teorias críticas, mas eles vão também enfatizar outras questões que, né, os autores anteriores não desenvolveram tanto. Então, questões relacionadas à cultura, identidade, questão de gênero, raça, representação. Então, o foco ele vai deslocar um pouco da questão da classe para essas questões, né, entre aspas, identitárias, né, que a gente também, questão que a gente pode debater um pouco mais, né? Então, a ideia era pensar as múltiplas formas de exclusão no âmbito do currículo, tá? E aí, né, nas últimas décadas, e óbvio que em diálogo, na esteira dessas teorias pós-críticas, né, os debates curriculares eles estão fortemente influenciados, eu acredito que tem dominado o campo, né, as perspectivas decoloniais, né, que o marxismo critica, que no meu entendimento não são completamente impossíveis de dialogar, apesar de que talvez em alguns momentos sim, né? Mas a Catherine Walsh, Walter Herminolo, Catherine Walsh vai falar mais especificamente sobre pedagogia decolonial, né? Mas os mais conhecidos, Walter Herminolo, Aníbal Quirrano. No Brasil tem a Nilma Lilo Gomes, que trabalha com a ideia da descolonização dos currículos, trazendo, né, a questão da necessidade de se encarar o currículo, né, como uma relação de poder, né, onde está sendo reproduzido
as culturas hegemônicas e invisibilizado outras culturas, né, e ela vai pensar mais especificamente a questão racial. Enfim, então, as teorias pós-críticas, elas vão mobilizar uma discussão em torno da crítica às narrativas eurocêntricas e na produção e circulação do conhecimento escolar a partir dos grupos marginalizados e invisibilizados no currículo. E aí, né, eu entro, então, fazendo esse primeiro momento de uma bem né, rapidamente sobre o currículo, e aí pensando na questão racial, que é o tema da nossa mesa, né, e aí, claro, a lei das 1639 vai ser muito influenciada por essas discussões curriculares, né, mas a gente não pode falar sobre, né, a discussão mais específica, né, sobre a questão racial e sobre a implementação da lei das 1639, que é a lei que institui a obrigatoriedade do ensino de história da África e da cultura afro-brasileira nos currículos escolares, né, no ensino básico. Acho que vai impactar, claro, também a universidade e as pesquisas dentro da universidade. Então, a gente não consegue falar sobre né, essa conquista, né, e aí a gente também pode discutir se a conquista e os limites, a gente vai fazer isso mais tarde, sem falar da atuação do movimento negro, né, e a relação que o movimento negro tem com as discussões sobre currículo. Tá? Então, assim, bem rapidamente, né, porque acho que talvez eu falando bastante, só situando, né, eu acho que é importante a gente falar, né, eu acho que é senso comum, né, entre os estudiosos da história do Brasil, que desde que o primeiro africano pisou nesse solo existe resistência, né, e que de alguma forma, né, a educação faz parte, e aí, né, a gente pode falar de educação num contexto mais amplo, não necessariamente a escolarização, né, mas a educação sempre foi uma demanda, né, entendendo o movimento negro, pensando até ações e resistências e mobilizações da população negra até antes, né, da abolição. Mas vamos concentrar nossa fala, né, num contexto do pós-abolição. Então, antes mesmo da Frente Negra Brasileira, né, que é uma organização muito conhecida, que foi fundada em 1931 e que é considerada uma das maiores organizações, né, do movimento negro no Brasil, já existia, né, desde as primeiras décadas do século XX, né, outras organizações que como a Frente Negra, tinha em suas demandas de reivindicação a questão da educação. Né? Então, a gente pode mencionar, por exemplo, o Centro Cívico Palmares, né, fundado em 1926. Né? Então, assim, tanto na Frente Negra Brasileira, quanto no Centro Cívico Palmares, né, e várias outras organizações negras desse primeiro momento, das primeiras décadas do século XX, a questão da educação está ali pautada, de alguma forma. Né? Num segundo momento, né, pós-Estado Novo, né, essa questão continua presente ali, né, a questão da educação, também movimentos como na União dos Homens de Cor, Teatro Experimental do Negro, né, que tem como expoente o Abdias Nascimento, que todo mundo deve conhecer. Então, também estava nas pautas de reivindicação do Teatro Experimental do Negro a questão da educação. No programa do Teatro Experimental do Negro está lá o combate ao racismo, com base em medidas culturais e de ensino, e de esclarecimento de uma imagem positiva do negro ao longo da história. Claro que, assim, os contextos informam as pautas da luta e a maneira como que os movimentos sociais, de uma maneira geral, a gente está falando do movimento negro especificamente, vão atuar. Então, durante esse momento, nesses dois primeiros momentos, esse movimento tinha um caráter mais assimilacionista, de integração da população negra na escola, né? Num contexto posterior, né, quando vai ser fundado o Movimento Negro Unificado, no contexto ali de fins de ditadura militar, né, essa pauta, não que a demanda pela inclusão, né, pelo acesso à educação saia, né, da pauta, mas começa a ter um foco, né, começa a ganhar centralidade, né, essa ideia
de repensar os currículos, de reavaliar o papel do negro na história do Brasil. Então, se você pega, por exemplo, eu estou mencionando isso porque eu estava pesquisando isso recentemente, os debates em torno da Constituição, né, da Assembleia Nacional Constituinte, está presente na fala da Lélia Gonzalez, por exemplo, da fala de várias figuras importantes, né, do movimento negro unificado. Então, o movimento unificado ele vai ter um papel central nessa luta, né? Claro, é importante entender também a fundação do movimento negro dentro desse contexto também de luta pela ditadura. E é interessante perceber também como o movimento negro bebia, né, em águas marxistas, digamos assim, inclusive contando com muitos, né, intelectuais marxistas, a própria Lélia Gonzalez, né, e vários outros, inclusive de intelectuais que faziam parte do movimento negro, mas também que estavam militando em outras organizações de cunho marxista. Então, teve essa influência, né, muito grande do pensamento marxista, de esquerda, né, das fundações dos sindicatos, mas a questão da educação era fundamental. E o movimento negro também traz essa discussão, né, da necessidade de se pensar, e aí também, né, bebendo das águas do marxismo, de se pensar as relações entre raça e classe. Então, o movimento negro unificado não vai ter uma perspectiva de raça separada da perspectiva de classe, que eu acho que é fundamental. Então, uma das principais, né, contribuições, talvez, do movimento negro foi justamente essa, né, questionar essa visão, né, de parte da esquerda brasileira, né, segundo o qual o racismo seria um problema secundário. Então, o movimento negro unificado traz a questão racial para o centro, mas sem, né, ignorar a questão de classe. Então, acho que isso é bastante importante. Então, na década de 80, na década de 90, principalmente na década de 90, né, existe uma aproximação desses movimentos, né, com o Estado, e esses movimentos começam a reivindicar, e eu acho que talvez na esteira justamente da Constituição, né, políticas públicas específicas voltadas para a questão do negro, não só da educação, mas educação aqui é o nosso foco. Então, assim, tem alguns marcos, né, a marcha Zumbi dos Palmares contra o racismo pela cidadania e a vida, que vai ser realizada em 95, né, que vai até Brasília, né, e vai ser entregue um programa, né, um programa de superação do racismo e da desigualdade racial, vai ser montado um grupo de trabalho interministerial, né, da população negra, né, no sentido de ampliar a participação da sociedade civil, né, na formação de políticas públicas voltadas ao combate, né, ao racismo. Um marco importante já nos anos 2000, no início dos anos 2000, é a participação do Brasil na Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas. Eu sempre dou aquela gaguejada para falar o nome dessa conferência, mas que é conhecida como Conferência de Durban, né? Foi realizada na África do Sul. Essa conferência é muito importante porque ela vai consolidar o reconhecimento internacional, né, do Brasil, né, de que o racismo vai produzir desigualdades estruturais, então, e vai impulsionar, né, políticas públicas nesse sentido. Então, a Lei das 1.639, ela vem né? Então, quando a gente fala de Lei das 1.639, a gente pensa muito, né, muito comum, a gente pensar como uma benesse de governo. E é claro que governos à esquerda, né, governos mais progressistas, eles são mais abertos a discutir com os movimentos sociais. Eu acho que esse foi o caso, né, que é uma lei que acontece no início, promulgada no início do governo Lula, o primeiro governo Lula, né, que já entra, né, instituindo a CEPIR, né, a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, né, que é o órgão que vai ser responsável por a instituição de políticas públicas, né, voltadas para a questão racial, então as políticas de ações afirmativas, da qual a Lei das 1.639 faz parte, mas também a política de cotas, a questão da titulação das terras quilombolas.
enfim, várias outras, acredito que no campo do serviço social, da saúde, enfim, mas estamos aqui falando mais especificamente da lei 10.639, porque, né, mobiliza o campo da educação. Então, a lei 10.639, ela é um marco fundamental, ela é uma conquista, né, do movimento negro, então serei sempre a favor, né? Agora, claro, a gente não pode pensar nessa lei, né, como né, ela tem uma perspectiva de descolonização do currículo, né, dar foco e centralidade, né, num grupo social antes invisibilizado e marginalizado nas narrativas históricas, né, apesar dela não ser uma lei pensada só para o ensino de história, né, estou falando do ensino de história porque é a minha área, mas claro que a lei ela vai ter alguns limites também, né? Enfim, então a gente pode debater esses limites, né, daqui a pouco, mas aí eu queria trazer, né, esse debate, que é um debate que está ali, né, dialogando com os debates sobre educação e sobre Lei 10.639, como que ela se implementa, como que a gente pensa nessa lei, porque assim, é muito comum também que a gente pense a Lei 10.639, né, como uma brecha num currículo que continua eurocêntrico, correto? E a ideia, né, pelo menos no meu ponto de vista, essa não é a ideia é uma mudança de perspectiva, uma mudança mais profunda, né, e não apenas abrir ali uma brechinha, eu costumo usar a metáfora do livro didático, onde tem ali separado ali um box, né, para saber mais, eu tenho curiosidade, né, e a ideia não é exatamente essa. Então, assim, alguns conceitos que têm mobilizado essa discussão são os conceitos de multiculturalismo, né, que acho que podem instrumentalizar a gente a pensar, né, a refletir sobre os rumos da educação, do ensino de história, né, a partir dos debates sobre descolonização curricular e sobre, né, a Lei 10.639. Gente, que, assim, claro, é muito importante dizer que a Lei 10.639 ela é modificada pela 11.645, em 2008, para incluir também, né, a questão indígena, o ensino de história e cultura indígena, que também é uma conquista do movimento indígena. Eu estou falando mais especificamente da questão racial, pensando a questão do negro, porque as minhas pesquisas se concentram mais nessa discussão, mas claro que é muito importante, é fundamental trazer, né, a 11.645 de 2008, também para esse debate. Mas, voltando, pensando, né, nesses dois conceitos, né, que vão instrumentalizar a gente a pensar nesse debate, que é o conceito de multiculturalismo liberal e de interculturalidade crítica. São conceitos que estão debatendo, que estão na sociedade, estão presentes nas discussões, né, da sociedade como um todo, mas que têm um foco muito grande na educação e que influencia muito o debate sobre a educação. Então, a visão multicultural, né, e a gente chama de multiculturalismo liberal, essa ideia liberal do multiculturalismo, né, é uma ideia, é uma visão que reconhece, né, uma corrente do pensamento que vai reconhecer, né, a diversidade, vai reconhecer que vivemos numa sociedade diversa, né, cultural, étnica, religiosa, mas não vai questionar profundamente as estruturas econômicas, políticas e sociais que vão produzir essas desigualdades, né? Então, é muito comum que exista, né, o reconhecimento e muitas vezes até um discurso celebratório dessa diversidade. Olha que legal, né, nossa sociedade, mas e daí, né? Que a gente, quais são, né, os mecanismos de transformação dessa sociedade? Então, no campo da educação, essa perspectiva, ela vai, né, de uma certa forma, né, no campo geral, propor a inclusão dos conteúdos. Então, é uma forma de se pensar a Lei 10.069, inclusão de conteúdos. Né? Então, está lá as culturas, valorização da diversidade, combate ao preconceito, mas não vai ter uma problematização mais profunda e mais ampla das relações de poder, né, que estão historicamente privilegiando grupos e excluindo outros. Então, autores mais críticos, né, que principalmente
né, que estão dialogando com o pensamento marxista, vão propor outras formas de se pensar essa questão da diversidade. Claro que, assim, gente, eu estou tentando fazer um resumo, né, é um assunto mais complexo, o multiculturalismo tem várias correntes, né, eu escolhi duas, né, o multiculturalismo liberal, que é essa que eu acabei de falar, né, e uma vertente que tem uma contestação, né, mais, enfim, uma contestação maior, que vai fazer uma proposta completamente diferente, que é o multiculturalismo crítico, que eu prefiro usar o termo interculturalidade, que alguns autores, como Peter McLaren, Vera Candô, Luiz Fernando Oliveira, costumam usar, né, que critica, né, esse pensamento liberal, de celebração, tal, e vai além, né, dessa simples valorização, vai questionar as relações de poder, né, essas relações de poder que vão produzir essas exclusões, né, então, o multiculturalismo crítico, né, a interculturalidade, diz que não basta reconhecer essas diferenças, é preciso entender como que elas são construídas. Então, isso no campo do ensino, né, no campo da educação, dialoga muito com a Lei 10.639, a partir do momento que a gente pode pensar essa lei não como só uma inclusão de um conteúdo que vai mobilizar um discurso sobre representatividade. É claro, eu como mulher branca jamais vou fazer aqui uma fala falando que a representatividade não é importante. É claro que a representatividade é importante. O que a gente está tentando abordar são os limites, assim como os limites da lei, os limites da representatividade, para ir além e propor, né, formas de mudança que toquem na questão da estrutura. Né? Enfim, estou achando que eu estou me alongando, acho que eu vou dar uma parada. Eu ia falar um pouco sobre essa questão dos limites da lei, né, a partir de como que o marxismo entende, né, os limites dessa lei, mas aí eu acho que a gente pode deixar para o debate, porque eu nem sei quanto tempo que eu falei. Bom, é isso. Estou aqui para a gente conversar. Obrigada. Arrasou muito, Érica, muito obrigada. E é isso, realmente é só um início do debate, porque a gente vai agora ouvir um pouquinho Juliana Lobo, e a partir disso, realmente, Juliana já vai dialogando com a Érica, e a gente aqui vai, né, logo na sequência, trocar com vocês e fazer muitas perguntas. Mas, assim, adorei, né, adoramos ouvir você. Vou passar aqui o microfone para Ju. Deixa eu prender. Eu vou prender porque eu me mexo muito. Então, queridos, boa tarde. Como ele me apresentou, eu sou Juliana Lobo, né? Sou docente do curso de Serviço Social e assistente social de formação, né? E tenho um percurso no campo da política social, com mestrado e doutorado nessa área. E, né, no último momento, pensando pela formação, né, pelo pós-doutorado, pensando o serviço social, né? Então, tem uma proximidade muito grande com o debate da política social, né? E pensar, né, a política social, eu venho pensando já há um tempo aí, né, e aí quando a Érica fala, nossa, 20 anos, eu fui fazer as contas, também são 20 anos, mas na educação superior, né, mas venho de um campo da educação privada, e estou aqui na UF Campus há, sei lá, 6 anos, eu acho, 6 e pouquinho, né? Mas sempre, né, na educação superior, mas sempre numa relação com, né, o trabalho do assistente social na ponta, né? Apenas quando eu venho para a UF Campus que eu fico apenas como assistente social, né, que não é como docente, que não é só também, né, coisa pra caramba. Mas pensando um pouco nesse campo da análise da política, né, que é aquilo que me move e ainda me move, que tem uma relação com essa compreensão da política social, né, que lá, desde a graduação, eu já pensava um pouco, né, os rebatimentos neoliberais na política social e a conformação desses rebatimentos para numa não assistência, ou aquilo que eu chamo de desassistência. Depois vai se avançar, né, para o mestrado, que é pensar como essa desassistência dá espaço para o terceiro setor e as organizações da sociedade civil, enquanto um espaço não público e um Estado que permite esse avançar,
mas o que eu venho me dedicando mais e a maior tempo é pensar a política de saúde mental, álcool e outras drogas. Né? E aí é nesse debate da política de saúde mental, álcool e outras drogas, que tem esse meu grande encontro com a questão racial, assim, né? Que não vem de um debate, não vem de uma escolha, e isso eu sempre gosto de deixar isso muito claro. Né? Eu nunca pensei em pensar a questão étnico-racial, o debate racial, nunca tive um olhar para com esse tema, mas a UF Campus, em algum momento, me convoca a pensar, assim, né? E aí não é a UFCamp quanto instituição, porque a gente sabe o quanto a UFCampus reproduz o racismo, né, mas é a partir do que eu venho já pensando nas pesquisas, que são as dores do racismo. Né? Então, quanto que as dores do racismo me convocam a pensar a questão racial, pelo que as alunas me convocam a pensar, né? Enquanto as alunas negras, lá no ano de 2020, pede desesperadamente, a partir de um ato racista, né, no modelo remoto, de que nós pensássemos alguma ação, alguma intervenção, e aí a gente, naquele momento, dentro do que era possível na pandemia, a gente monta uma roda de conversa e começa a ouvir barbaridades do que se sofria e se sofre ainda dentro dessa universidade. E aí, a partir de 2021, a gente começa a vir a extensão, né, por mais que a gente esteja aqui pensando, né, do ensino e da pesquisa, né, eu acho que a gente já vê isso muito no curso de serviço social hoje. O quanto que a extensão vem trazendo muita coisa da questão racial para a pesquisa, né, e para o ensino. E aí, a partir da extensão pela agenda antirracista, eu começo, junto com as alunas, né, e junto com alguns docentes do curso, a me inserir no debate, né, racial. Né? Então, é um percurso também muito recente, né, e muito mobilizador, né, e de uma motivação muito nessa relação da troca com os alunos. E aí fico pensando, a partir da fala da Érica, né, que a gente tem eu até coloquei assim, né, uma legislação que vai impulsionar, né, o debate racial pelos conceitos de África, né, na educação básica. E aí eu dei um Google ali de 2003, e aí fiquei pensando no serviço social, o quanto que o serviço social vai ter o primeiro subsídios para a gente pensar o debate étnico-racial na formação, que é 2018. Mas não é só em 2018 que o serviço social começa a pensar o debate étnico-racial. Eu já me recordo, né, de que tem uma assistente social muito bacana no Rio de Janeiro, que é a Roseli Rocha, que a Roseli, se eu não me engano, na tese dela lá em 97, que também não me lembro se é o FJ ou se é o UERJ, ela já fazia o levantamento das revistas do serviço social e já dizia, não tem debate de população negra. O debate que tem é que foi um artigo que eu publiquei, né? E a Roseli, naquele contexto, ela já convocava o serviço social, né, a olhar para esses corpos, né? E aí, se a gente for pensar isso, 95, 97, 2018, né, ó a lacuna temporal que a gente tem para o serviço social pensar, né? E aí convocar, né? Se a gente for pensar o FICampus, a gente começa isso, né, 2021, 2022, né? Então, o quanto que, e aí, né, nessa relação com que a Érica também traz, né? O quanto que a educação superior ainda tem um atraso muito maior de incorporar na ideia dos currículos, de entender os corpos negros pertencentes a essa universidade, numa estrutura extremamente branca, numa estrutura, né, que viabiliza pouca permanência da população negra na universidade, mas que inviabiliza também a forma de se acessar, ou de se discutir, ou de possibilitar essa reflexão. E aí fico pensando também, né, o quanto que o serviço social faz um caminho diferente do que a Érica nos coloca, que é pensar raça e gênero. A gente tem um avanço muito grande de pensarmos, né, o gênero, pensar o lugar da mulher, né, e que não é uma mulher negra, a gente faz um evento de pensar, né, as feministas brancas, o lugar das mulheres brancas, né, o protagonismo dessas mulheres, e dando palco, sim, à importância do protagonismo dessas mulheres. Né? Mas o quanto também que o debate racial para o serviço social ele vem depois. Assim, né? E o quanto que isso fala do racismo, né? Do quanto que o racismo promove esse apagamento histórico nesse debate e o quanto que o racismo promove uma invisibilidade total, né, sobre esses corpos. E aí, pensando isso, né, que impulsiona essa relação entre raça e gênero no serviço social, e que depois vai ir muito pelo caminho das feministas negras,
vai nos convocar a pensar raça, gênero e classe, né? Acho que é para a gente pensar também o quanto que o ensino e a pesquisa, né, e aí pensando, né, o ensino enquanto ensino superior, fica durante muito tempo, né, atrelado àquilo que o serviço social entende enquanto os clássicos do serviço social, e que eles, de forma alguma, racializaram, né, o debate da nossa formação sociohistórica, o conceito que não é tão caro, né, não tão caro, que é o da própria questão social. Então, não se racializa a compreensão de que a questão social, enquanto aquilo que se produz de desigualdade social pelo capitalismo, não se entende que a desigualdade social, quem mais sofre é a população negra, né? E aí, se a gente for perguntar a esses clássicos, tem uma tese muito bacana da PUC São Paulo, da Eliane Assis, e ela pergunta para esses, ela vai perguntar lá para Yamamoto, vai perguntar para Zé Paulo Neto, ele vai falar, a gente não tinha preocupação sobre isso nesse momento. Nos anos 90, a gente queria, 80 e 90, a gente queria dizer que o problema era do capitalismo. E que o nosso papel enquanto assistente social e na formação de assistentes sociais em formação, o nosso papel era pensar que nós precisávamos subverter essa ordem. A gente precisava lutar por uma nova ordem societária, porque o capitalismo não daria condições de existência para a classe trabalhadora. Então, a classe trabalhadora, né, a ideia da classe, era aquilo que nos convocava e que nos convoca ainda a pensar, né, e o quanto que pensar a classe vem primeiro no serviço social, dada a nossa história, né, no percurso da relação com a classe operária, na compreensão enquanto classe também, quanto trabalhadores, e quanto que isso vai convocar o olhar sobre a classe, e, sobretudo, a aproximação com o método marxista, né? A aproximação com o marxismo é o que faz o serviço social também entender a classe como algo importante para a compreensão na relação capital-trabalho, na relação, né, com o seu fazer profissional, e nesse conceito que nos é tão caro, que é o conceito de questão social. Né? E aí, na compreensão, né, da vivência, ou até mesmo do descaso público, ou no não olhar para com a classe trabalhadora. E aí, pensar, né, a questão racial é pensar isso que eu chamo, né, do lugar do racismo como um dor, mas também pensar a relação, né, de forma interseccional para com as opressões. Né? Então, convocar, né, de pensar na relação gênero, raça e classe, raça e gênero, né, raça e população LGBTQIA+, né? Pensar as relações que se conformam na raça, mas que não para apenas sobre o debate racial. Mas esse sujeito enquanto sujeito, que é um sujeito diverso, porém sujeito único, mas que na sua negritude ele vai trazer opressões que vai expressar enquanto dor. E o quanto que o serviço social precisa estar atento a isso, e o quanto que isso nos convoca a pensar. E fico pensando também, ontem a gente deu o encerramento da disciplina de questão racial e serviço social, e me emocionou muito a fala de uma aluna negra, de Quissamã, que ela vira e fala assim, professor, eu nunca tinha pensado nisso. E ela não é uma aluna negra de 17 anos entrando na universidade, como muitos entram. Ela já é uma mulher de 40 e poucos anos, acho que até a idade de 45 anos. Então, enquanto uma mulher negra de 45 anos, ela teve a oportunidade na universidade pública, com 45 anos, entender o seu lugar enquanto mulher negra. E ela fala assim, professor, eu sei que eu sou mulher negra. Sempre jogaram isso na minha cara. Mas eu nunca consegui entender as dimensões do racismo, que aquilo é racismo, ou as dores que o racismo coloca sobre o meu corpo. E é isso para a gente pensar nessa ideia das opressões, né, e entender essas opressões de forma interseccional, que se uma aluna do 7º período de serviço social não consegue compreender as dores do racismo ou a propagação do racismo na nossa sociedade, como que a população majoritariamente negra, que está em vulnerabilidade social, que ocupa os espaços de marcadores sociais, vão ter compreensões mais aprofundadas dos determinantes sociais, raciais e da propagação da desigualdade social e racial. E aí, por isso que eu volto à defesa da importância do debate, não apenas no curso de serviço social,
mas na mobilizações de currículos racializados, e aí faço coro no que a Érica coloca, né, que pense a população negra, mas também pense a população LGBT, que também pense a população indígena, né, que pense sujeitos não enquanto minoria, mas enquanto esses corpos que habitam e que ocupam, né, a sociedade de forma geral, mas que nós possamos, né, enquanto sujeitos em formação, darmos a eles a possibilidade da nossa leitura favorável, adequada, qual adjetivo possamos dar a isso, mas que nós consigamos olharmos ele por inteiro e entendermos as opressões, entendermos os estigmas, o preconceito, mas também possamos, aí volto à questão da extensão, mas que nós também possamos subsidiá-los caminhos de compreensão da sua existência. Não que nós consigamos educar ou catequizá-los para com essa temática, né? Mas sim que a gente tenha compreensão de formar a gente, né? Como a Érica também falou, né? Eu formo professores. Então, como formarmos sujeitos antirracistas se aqui estamos falando que o debate racial é importante na pesquisa e na extensão, né? Então, como fazer com que a UF Campus forme profissionais antirracistas e também pense o antirracismo dentro dessa instituição que é extremamente racista, né? Então, acho que pensar a relação entre ensino e pesquisa é também conseguirmos sair da nossa sala de aula, levando nossa pesquisa e levando esse ensino para o trabalho do assistente social, na unidade hospitalar, na saúde mental, na polícia de assistência, na educação, o professor de história, de geografia, o psicólogo, né? Que nós possamos fazer com que esse debate ocupe, né, outros espaços que não sejam esses espaços aqui, né? E que essa formação antirracista, né, nessa relação entre ensino, pesquisa e extensão, possa também trazer falas críticas sobre si, mas não apenas nessa convocação de dores, mas na potencialização de coletivização dessa dor, né? E aí não no sentido de vamos sentir, vamos sofrer, mas na possibilidade dos movimentos sociais de aquilombamento para pensarmos frente a outras de intervenção e de práticas antirracistas. Eu acho que esse é um do ponto importante, né, que eu quero trazer para vocês. E outro ponto importante, aí pensando na minha fala, né, em 3 blocos, eu acho também pensarmos uma formação antirracista, né, e nessa formação enquanto currículos da UF Campus, a convocação do currículo do serviço social que vem se aproximando do debate racial, a convocação, né, da psicologia que pode fazer esse movimento e outros, né, cursos, mas também pensar autores importantes que dialogam nessa formação, né? Quando a Lê me convidou para estar aqui, que ela falou assim, vai vir a Érica da história, eu falei, que bom que eu vou conhecer alguém da história, né? E aí não é só apenas por conhecer, mas também para a gente entender que tem outras pessoas que, por mais que a gente não esteja falando, né, no mesmo campo do conhecimento, mas produzindo conhecimento para o debate racial, mas também trocarmos experiências e trocarmos autores que também podem nos subsidiar. Então, eu já te agradeço por estarmos aqui, pelo quanto que eu já aprendo com aquilo que você traz. E aí a gente pensar nessa formação antirracista e nos cursos de formação, né, da UF Campus, o quanto que a gente pouco fala do Clóvis Moura, por exemplo, né, e o quanto que o Clóvis Moura vai trazer, né, uma literatura que é de um acesso facílimo de compreensão, dizer lá, o racismo é dor, é sofrimento, mas olha a potência negra, né? Olha a população negra lá, né, fazendo caminho de resistência e conquistando caminhos outros que não seja a fala das agruras da senzala, né? Olha só quem é que na nossa formação social, e tem se eu não me engano, é no capítulo 1 dele lá, eu não vou lembrar o livro, que ele vai dizer lá, né, os negros são os pés e as mãos do Brasil. E ele vai dizer no mesmo parágrafo, né, só quem trabalhava era o negro, né? Então, e aí ele vai dizer, né, tem um trabalho forçado, brutal, mas é esse povo que estava lá e que ergue o Brasil. O capitalismo se faz por esse corpo. E o quanto que esse corpo que faz o capitalismo, né, é um corpo extremamente adoecido por esse próprio capitalismo.
né? Da mesma forma que a gente vai ver lá a Lélia Gonzalez, a gente precisa ler mais a Lélia, né, nesta universidade, né? Que ela vai dizer lá para a gente, né? As mulheres que fundam o capitalismo e que até hoje sustentam, né? E ela vai dizer isso enquanto sustentáculo, junto com a Sueli Carneiro, são as mulheres negras. As mulheres negras ainda ficam às casas para que as mulheres brancas e a branquitude, de uma forma geral, vá vencer o mundo capitalista. Mas se as mulheres negras hoje não estivessem no serviço doméstico, a branquitude não conseguiria erguer a ideia desse capitalismo tão selvagem. Então, para a gente pensar o quanto que até os dias de hoje, né, é a população negra que faz o capitalismo avançar, né? E aí, para a gente pensar também que a gente ainda tem um discurso muito atrelado à nossa formação sócio-histórica, né, da população negra que conta essa base do capitalismo pelo processo de escravização, pelo sequestro em África, né, por essa travessia, né, para a morte, que a travessia vai fazer pelo esse navio negreiro, mas também numa compreensão de que a população negra ainda hoje, mesmo pela ideia, né, de uma modernização desse racismo, mas ela ainda hoje é quem sustenta o capitalismo. E nas piores condições. E se formos pensar em alguns momentos, em alguns espaços, condições muito iguais, ou muito iguais não, mas muito próximas às condições dos próprios navios negreiros e das próprias senzalas, né? À toa que a gente vê inúmeras denúncias de mulheres que estão aprisionadas em casas, com serviços domésticos, sem assalariamento, em condições subhumanas e corpos desumanizados. Então, pensarmos que essa formação, né, precisa se aproximar de Lélia, né, precisa se aproximar de Sueli, de Clóvis, né, precisa ter um debate que se aproxima de Juliano Moreira, né, que vai pensar a ideia do biologismo, né, e desse corpo negro enquanto corpo que já nasceu para a dor, que já nasceu para o trabalho forçado, que já nasceu para ser o suspeito e impotencial, que tenta romper da ideia lá da psiquiatria clássica de que o negro ele é doente ou ele é perigoso. Então a gente precisa se aproximar desses autores que dentro daquela ideia de não ser clássico e por isso a gente não estuda tanto, eles precisam aparecer mais para entendermos de fato a população que é aquela que é maior cedia, né, esse país. E o terceiro ponto é para a gente pensar isso que a gente está, né, chamando de questão racial, o lugar da raça e da racialidade que se coloca não apenas no currículo, mas também nas nossas vivências, né? Quanto que o processo de racismo faz, né, e opera sobre o apagamento da cultura, da religiosidade, das vivências negras, né? Então, para a gente pensar essa ideia da questão racial, enquanto compreensão de qual é o lugar dessa racialidade, né? Qual o lugar da raça negra, tentando romper com essa prática histórica, né, de uma hierarquização racial, né, que se convoca a pensar de forma hierarquizada, mas que coloca a população negra sempre na base dessa pirâmide. E com dificuldades, né, extremas, sobretudo pela desigualdade racial, de subverter essa lote de estar na base e que, ao mesmo tempo, de uma forma muito curiosa até, né, ela está numa base que ela não consegue transcender a ideia do topo, mas para esse topo existir, se essa base cair, o topo cai também. Que é isso, as mulheres negras ainda são aquelas que ficam em casa para que as mulheres brancas e para que os homens brancos, quem alimenta, né, o topo dessa pirâmide é a população negra. Quem limpa as casas do topo da pirâmide é a população negra. Quem dirige os carros é a população negra. Então, para a gente pensar essa lógica de uma hierarquização, que ao mesmo tempo, né, que a gente vê que a maioria da base dessa pirâmide é a população negra, mas que ao mesmo tempo o sustentáculo para o topo dessa pirâmide, por isso que eu falo o quanto que isso é curioso. Porque se a gente inverter a ordem, né, a gente vai ver que esse topo da pirâmide só acontece porque quem está na base está resistindo, né, e está resistindo pelo mundo do trabalho. E aí eu acho que é por isso que é brilhante a relação do debate racial com o marxismo, né, e é uma aproximação que eu venho tendo muito, né, nesse semestre. Eu não vou usar a fazer críticas ou me aproximar,
Mas, para mim, o que é fascinante é essa relação da aproximação com a categoria trabalho, né? O quanto que a aproximação com a categoria trabalho, e que a gente faz por Marx, né, e temos que fazer, né, e que muitas das vezes fazemos por ele, né, vai nos convocar a pensar, né, uma das coisas que a Graciele Costa do FRJ já faz, é entendermos quem é a classe trabalhadora. Porque a gente ainda se aproxima muito do debate da classe, sem fazer uma dobradinha com a questão, né, com o debate da raça, se nós, de fato, estamos pensando a classe para entendermos a classe trabalhadora. E se nós olharmos hoje, a classe trabalhadora é a população negra, né? Então, nessa relação, né, de raça e classe, e nessa compreensão dessa hierarquização racial, para a gente entender o quanto que os dados do racismo também, entendendo o quanto que essa classe trabalhadora ela é a população negra, a gente também vai ver, né, que os dados do racismo vai dizer que a população negra também é a maior desempregada, né? Da mesma forma que também é a maior na informalidade ou na precarização dos empregos, né? E também ela vai ser a maior na violência, seja na violência doméstica, seja na violência urbana, ela vai ser maior na miséria, né? Vai ser maior no acesso às políticas sociais, né? E aí, ao mesmo tempo, quando a gente volta para olhar essa pirâmide, e a gente vai ver enquanto, né, a população negra nesse número maior dos índices, a gente vai ver o quanto que essa base é aquela base que mais sofre pelo racismo. E quando a gente fala que é a maior, aí a gente vai ter, né, no acesso às políticas sociais, a gente vai ter um número maior expressivo no acesso às políticas sociais, porque é maior no desemprego, então ela acessa mais a política de assistência social, via benefício de transferências de renda. A gente vai ver que ela é a maior no Sistema Único de Saúde, mas se a gente for olhar, né, o sistema de saúde como um todo, né, e o atendimento em saúde como um todo, você vê que a população negra é maior nos serviços de álcool e outras drogas, então a população negra é quem mais usa álcool e drogas pelas dores do racismo e é maior que comete suicídio por conta do racismo. Então a gente vai pensar o quanto que a compreensão, né, e aí voltando ao início da minha fala, o quanto que a compreensão, né, do debate racial, o quanto a importância do debate racial na formação superior vem como campo importante para a formação de profissionais que se atentem ao debate da questão racial. Porque se a gente tem uma formação, né, que em geral a gente pensa, né, pelo menos pelo serviço social, que esses sujeitos formados vão ocupar as políticas sociais, e é nas políticas sociais que há uma concentração da população negra enquanto sujeitos que ali participam, a gente precisa potencializar, né, esses trabalhadores, esses futuros trabalhadores, né, enquanto assistentes sociais, para que ele tenha uma compreensão sobre o reverberado racismo sobre os corpos negros. Porque se a gente tem, como a Érica fala, né, eu formo professor, vai para a escola pública, a maioria é negra. Então, se eu não tenho um professor atento à questão racial, e aí ontem mesmo, anteontem, foi lançado um livro sobre física, né, e aí é a física antirracista. É uma professora de física falando, né, o quanto que o debate do antirracismo precisa estar na aula de física. Ela não vai ensinar lá o vetor, né, decolonial, não é isso. Ela vai dizer que se a população negra tem um acesso inferior à matemática ou à formação básica, ela precisa ter um cuidado melhor e maior nas aulas de física. Porque não adianta eu cobrar daquele menino uma compreensão bizarra se ele não tem o que comer em casa, né? Ou se a mãe dele está sofrendo violência doméstica todos os dias, né? Então, é a gente conseguir compreender de que o reverberar do racismo sobre aqueles corpos tem uma relação, sim, na nossa formação sócio-histórica, mas estamos falando de vidas que estão vivenciando e experienciando a sua negritude num contexto extremamente racista e diverso, e que nessa diversidade não é apenas, e que é muita coisa, né? Não é só a expressão do racismo institucional, mas a expressão do racismo enquanto a sua estrutura. E que isso vai se dar para esses corpos desde o momento que ele acorda
até o seu sono e o mau sonho que ele vai ter por conta do racismo que ele sofreu nos espaços por onde ele atravessa, né, a sua existência. Né? Então, já encerrando a minha fala para a gente abrir para a conversa, para a gente pensar a importância desses espaços, né? E a importância de dialogarmos, de conversarmos sobre a questão racial, enquanto conteúdo político, sim, mas também enquanto conteúdo de formação, né? De algo que precisa ser pensado e pautado, né? Não apenas em rodas de conversa, mas na sala de aula, para que aqueles, quando vê lá o card falando questão racial, aí não é o meu tema, mas que na sala de aula ele vai estar na sala de aula, então ele vai ter que, de alguma forma, habitar, né, sobre esse tema, tá bom? E a gente fica aqui para a gente conversar. Muito obrigada, Juliana Lobo. Bom, então começamos aqui o diálogo, né? Então já desde agora já deixo aberto para alguém que queira fazer pergunta, levantar questões e, se não, de imediato sim. Aí eu vou pedir, se você não ficar muito acanhado, que você venha aqui, sente aqui do ladinho delas para a câmera te ver. Aham. E aí eu vou passar aqui o microfone. Não precisa esse lugar para isso. Mentira. Boa tarde, né? A minha pergunta a vocês vai muito em um trecho específico que vocês duas apontaram, que é em relação a essa captura do debate racial pelo neoliberalismo. As duas comentaram um pouco sobre como que, né, às vezes, por exemplo, é citado a diversidade, só que é uma diversidade citada às avessas, né? Uma diversidade citada assim, né, como só um marketing de fato, né? Tem até, eu fui num congresso que a moça estava falando também sobre essa questão da representatividade e tudo mais, e ela citou de como que essa representatividade no neoliberalismo, ela no fim é para gerar uma concorrência também entre os próprios povos, né? Então, enfim, né, também pensando nos efeitos dessa dita representatividade, diversidade, etc. Mas a minha pergunta vai em como que a gente pode promover o debate no público geral sem correr nesse identitarismo, nesse debate neoliberalizado, digamos assim, porque no fim eu penso, né, que quando você torna o debate muito identitário, né, e identitário aqui no sentido bem neoliberal da palavra mesmo, e você acaba dividindo também, de certa forma, os povos, né? Tipo, então, né, por exemplo, se você for olhar os debates americanos sobre essas questões, então lá você tem que o pessoal preto não conversa com pessoas LGBTs e tudo mais, e, enfim, no fim, é o capitalismo na sui generis, né? Mas é nesse caminho mesmo. Então, como pensar esse debate dentro dessa nossa sociedade neoliberal? Basicamente isso. Eu penso que sim, que a gente pode ir respondendo. Qual é o seu nome, Isaac? De qual curso, Isaac? Então, Isaac, de Economia, obrigada pela pergunta. Isaac, você fica à vontade. E eu passo aqui para a Érica o microfone. Essa gestão do microfone aqui. Obrigada, Isaac, pela sua pergunta. Acho que é uma pergunta muito boa. Difícil responder também, né? Porque a questão da representatividade, e assim, para mim, que sou uma mulher branca, é especialmente difícil, né? Como eu falei na minha fala, né? Que eu não vou ser aquela que vai né, fazer uma fala contra a representatividade, mas assim, pensando em termos que você falou, pensando em representatividade em termos, né, mais amplos, eu acho que assim, eu acho que a gente está num momento que as redes sociais, eu ando muito velha rabugenta de rede social, né?
Tipo assim, me tornei o que eu mais temia, aquela que fica, no meu tempo era tão melhor, né? Porque eu acho que as redes sociais contribuem muito que esse debate tenha se tornado mais superficial, né? Menos profundo, né? E eu acho que essa questão da representatividade passa também um pouco por essa discussão sobre como que as discussões elas estão sendo colocadas, né, no campo das redes sociais. Eu acho que assim, a questão da representatividade é que ela tem um limite, né, como eu falei. Então, assim, óbvio que eu acho importante, né, que meninas negras se vejam numa propaganda ou na novela, porque mexe com a vida delas, a maneira como elas se percebem no mundo, né? Mas a questão que a gente coloca é o que a gente vai fazer para mudar isso? Né? Porque não adianta. Inclusive, a gente tem percebido, né, que na última novela, por exemplo, que botaram uma quantidade enorme de personagens negros, tipo, os personagens negros saíram da novela reclamando, né, de racismo, com toda razão. Né? Então, a representatividade por si só, né, ela não resolve o problema. Né? Então, assim, aí trazendo para a minha, né, discussão, aí a Juliana vai levar para o campo dela, da questão da educação, né, e aí tem a ver com aquela discussão que eu estava, né, mobilizando no final, sobre como pensar os debates curriculares, né, e aí mobilizando os conceitos, né, que de multiculturalismo liberal, como que a gente pensa, né, essa educação em geral e o ensino de história, que é meu campo, mas não só, né, a física, a matemática, né, existem campos, né, da etnomatemática. Então, na verdade, é uma discussão que tem que estar presente em todos os campos, né, para além dessa representação. Eu não tenho uma resposta pronta para te dar, para falar a verdade. O que eu acho é que a gente tem que continuar aprofundando esse debate, né, e fazendo um debate sério, né, um debate diferente daquele debate que está aí na rede social, que vira ali uma guerra de torcida, né, porque assim, na rede social é assim, vou dar um exemplo, eu fico indignada, tá lá no Twitter, aquele lugar horroroso, não sei o que continuo fazendo ali, né, não sou nem de esquerda nem de direita, sou negro. Angela Davis. É uma foto da Angela Davis. Sabe, tem os apagamentos, né, dos discursos e do lugar onde as pessoas, né, estão. Então, né, como eu não consigo responder a não ser que eu concordo que é preciso ir além, né, do discurso da representatividade para pensar em como, e eu acho que isso, o marxismo, né, obviamente que contribui, eu acho que contribui, por mais que eu entenda, né, de onde vem a crítica, né, a determinadas correntes do marxismo que, de fato, né, não levavam colocavam a questão racial, assim como a questão de gênero, né, num lugar secundário, então eu entendo, né, enfim, mas eu acho que a gente precisa fazer esse debate com seriedade, né, e entender, né, essa questão da representatividade como um limite. E aí eu queria te indicar, né, um livro, né, já que você botou essa questão identitário, né, que eu acho que movimentos identitários virou ali um centro de discussão que eu acho que simboliza muito, né, a maneira como esses debates muitas vezes via redes sociais acabam, né, se delineando. Porque assim, a gente acha que está na rede social e está fora do mundo, mas a gente vê esses debates aparecendo, né, na universidade, nas escolas. Isso, né, é como se a gente não soubesse mais o que é real e o que é virtual. Né? Então a gente precisa estar atento. Né? Oi? Ainda mais agora com a IA. Nossa, meu Deus, assustador. Então, né, essa ideia de identitário, né, começa com o movimento de mulheres negras lésbicas, né, nos Estados Unidos, que é o coletivo Combahee River, né, que são mulheres negras, socialistas,
lésbicas que não se sentem representadas no movimento feminista, porque o movimento feminista era branco, liberal, né? Não se sentem, né, representados nos espaços de esquerda marxista, porque, né, enfim, né, e montam esse coletivo para pensar, né, e começa a mobilizar essa ideia da identidade, dos movimentos identitários. Que aí, como você falou, né, é um termo também que foi cooptado, né, foi cooptado e hoje em dia a gente usa, né, na verdade fica ali num limbo, né, existe a crítica ao movimento identitário e às vezes, muitas vezes essa crítica vem para silenciar um debate muito importante sobre raça, sobre gênero, sobre sexualidade, e tem o outro lado também, né, que é essa ideia de movimento identitário como a ideia liberal, que é de compartimentar, né, esses movimentos, né, e aí como é que a gente propõe uma solução, né, que pense a classe trabalhadora de uma maneira geral. E aí eu queria te indicar um livro que eu gosto muito, que é do... Ai, gente, perdi o nome, vou esquecer o nome do nome. Armadilhas da Identidade. É isso, do Heidegger. É muito interessante, eu acho que ajuda um pouco a gente a fazer essa reflexão. Então, Isaac, eu fico pensando, e aí pegando, né, a minha experiência no campo da análise da política, que é que a gente chama no campo da análise, que é a janela de oportunidade, né? Teve uma oportunidade de pensar a questão racial, o neoliberalismo vai lá e pega essa oportunidade e torna esse tema importante, porque é oportuno para ele o tema ser importante. A ideia, né, da crista na onda, né, então, como todo mundo está falando sobre isso, é bacana, os eventos que acontecem, né, dá visibilidade, e aí a gente precisa estar atento, como a Érica fala, porque a partir dessa oportunidade também vem a apropriação, né? E que aí, como artimanha neoliberal, a apropriação, e a gente precisa também fazer um debate que a apropriação, em certos momentos ou certos modelos, também são bacanas para a população negra, porque dá visibilidade ao debate, mas, por outro lado, também nos dá um trabalho do caramba, porque ao tempo todo a gente fica, né, as raivas que a gente passa vendo a rede social, e meio que num trabalho educativo dizer, não é por aí, é um fragmento da Ângela, você não viu qual era o contexto que ela falou sobre isso, né? Quando ela vai falar disso é sobre tal perspectiva. Mas eu fico pensando muito nessa artimanha de uma oportunidade neoliberal, como o neoliberalismo pega todas as pautas, né? Se a gente for pensar o que é os anos 90 de pauta identitária no Brasil, né, pelo que a gente vem de enxurrada dos movimentos sociais dos anos 80, a gente vai começar a compreender que tinha palco e espaço para o movimento negro avançar de diversas formas, mas que naquele momento o neoliberalismo não permite porque não era oportuno aquele avançar. Mas, de certa maneira, no momento anterior, permitiu. O MNU ganhou um espaço brilhante nos anos 80. Mas nos anos 90, para o capital, não era importante avançar. Né? E aí, se a gente for olhar lá, a Lélia traz muito disso no seu movimento, né, no momento que ela estava. Mas quando o neoliberalismo percebe que é bacana a pauta negra aparecer, ele, como oportunidade, vai lá e utiliza isso. E aí eu volto a dizer, né, acho que isso é bacana, de certo modo, apesar de dar muito trabalho, mas acho que é bacana porque a gente consegue, de alguma forma, impulsionar um debate que estava feito muito na base. Mas a gente também precisa ter muito cuidado de como é que essa apropriação é feita, né? Porque também vem com esse tanto de resvalo. E uma outra coisa que eu fico pensando, quando você fala da questão identitária, eu acho que aí, quando vem, né, o debate da interseccionalidade, para mim também fica como um campo de tentar acabar com essa luta, que é uma luta identitária. E aí sim conseguir fazer o movimento de convergir, né, e de aproximação de corpos pela ideia das opressões, mas também na compreensão de que a luta precisa ser muito maior, né? Que também vem nessa ideia de uma oportunidade, mas que possibilita também outros espaços e outros sujeitos dialogarem com o debate racial,
que não seja apenas por essa base, mas que seja também numa relação com outras bases que estão sendo formadas, né? E aí eu acho que é isso que a gente consegue ver mais para hoje, nessa grandiosidade que vai ser, né, de uma movimentação maior que vai se conformar de corpos múltiplos, né, que vai ser pela raça, sim, mas vai ser pela sexualidade, vai ser pelo gênero, mas que vai ter um diálogo, coisa que lá atrás esse diálogo não acontecia. Gente, esses dias desculpa, preciso contar essa fofoca de rede social, já que a gente está falando de rede social, que tem muito a ver com isso que ele estava, né, questionando. Era as pessoas dando parabenizando, assim, muito felizes, porque uma mulher negra tinha conseguido um alto cargo, agora não vou me lembrar, mas era um alto cargo dentro da polícia, né, de São Paulo, sei lá, não me lembro de onde. Fiquei, gente, até onde chegou, né, a ideia da representatividade, sabe? E aí, pensando, né, no feminismo, e aí tô na onda de propor leituras, tem aquele, né, feminismo para os 99%, que é bem legal, né? Que as autoras, elas, Nancy Fraser, Titi Bhattacharya e... Ai, perdi o nome da outra. Cisa Arusa. Né? Elas vão falar, gente, o que adianta? Ninguém está aqui querendo, né, bater palmas para o movimento feminista que vai achar maravilhoso mulheres conquistarem cargos de CEO em grandes empresas enquanto está explorando outras mulheres. Né? Então é um pouco por aí. Acho que os alunos querem mesmo todas as indicações possíveis. Maracajara quer fazer uma pergunta? Deixa eu pular para o lado de cá, então, para ficar no mesmo lugar do Isaac. O Isaac tinha ficado. Engraçado, né? Mudar de lugar já meio que muda o pensamento. Tem que me encontrar aqui também. Começar agradecendo muito as falas. Muito legal que a gente seja aqui, que esse seja um espaço de diálogo marxista e que quebra tanto essa tradição ruim do marxismo de não dar voz para esse tipo de coisa, né? Gostei muito de saber, obrigado, Juliana, de saber do trabalho da Roseli Rocha e de saber dessa resposta da Yamamoto e do Zé Paulo Neto, que são grandes pensadores, a Yamamoto e ele, mas que sobre isso deram essa resposta tão insuficiente para essas questões, assim. E é legal a gente estar num espaço aqui de diálogo marxista, assim, com esse assunto. Aí tem várias coisas aqui para pensar. Eu acho que a Érica lê pensamento, porque eu já tinha armado a primeira pergunta e falei, vou para cima, assim, vamos ter que brigar. Mas aí você me respondeu antes, que era assim, por que sempre só a Lei 10.639, nunca a Lei 11.645? Porque só a da inclusão do ensino de história de África e cultura africana e não a indígena? Aí você mesmo já respondeu. Mas eu ainda assim vou manter a pergunta, mas aí como você respondeu, eu já não preciso brigar. É só a gente acertar aqui, porque eu sou leigo no assunto, minha formação em economia, e professor de economia é sempre amador. A gente não tem zero formação de pedagogia, de didática, de qualquer coisa assim. A gente é formado para ser economista, de repente está dentro de sala de aula, e especificamente sobre essas coisas eu fui aprender depois, e eu tenho uma dúvida bem inocente mesmo. A lei mudou alguma coisa ou é a mesma coisa só que com a inclusão da pauta indígena? Eu queria ouvir de vocês isso, porque eu sei que antes era só, a lei tornava obrigatório o ensino de África e agora tem o ensino das questões indígenas, mas é só essa mudança? É só de conteúdo programático e nada mais muda? Ou tem alguma mudança a mais? E por que se essa lei, a posterior, ela inclui a anterior e é mais abrangente, por que a gente continua falando da 10.639? Não seria o caso de que a gente teria que estar sempre falando da 11.645? Não tem uma coisa assim, excelente falas, mas eu vou ser provocativo, quero ouvir vocês sobre isso, porque por mais que eu tenha aprendido muito, agradeço, mas tem uma coisa tipo medida provisória. Filme do Lázaro Ramos, que eu assisti, achei até um bom filme, mas odiei, porque é um filme muito, enfim, tem lá umas reflexões interessantes e tal, mas o filme tem japonês, pensando no Brasil distópico do futuro, caso alguém não conheça do filme do Lázaro Ramos, recomendo assistir. Um filme faz uma distopia do Brasil do futuro, tem japonês no filme e não tem indígena. E não tem indígena aqui na conversa de vocês. Eu queria ouvir vocês sobre isso. Imagino que tenha dentro daquele conceito do que negro é somatório de preto e pardo. Eu não sei se é isso. Enfim, tenho algumas opiniões sobre isso, mas eu queria ouvir de vocês, porque tenho certeza que é uma reflexão que aparece para vocês. E ligado a isso, acho que está latente na fala de vocês uma reflexão muito boa,
que é a pergunta, assim, do ponto de vista de um diálogo marxista, que é o tipo de diálogo que a gente está tendo aqui, que fazer? Que fazer tipo Lenin. Não exatamente, a gente precisa estar vinculado a uma posição leninista, uma leitura leninista, mas o Lenin escreve em 1902 aquela preocupação do que fazer no sentido de construir uma prática que caminhe no sentido da transformação social. Aqui tem várias questões super importantes, mas como que a gente pode, de repente, organizar uma articulação, um movimento ligado com essas questões raciais? A minha preocupação é mais com a questão indígena, mas enfim, essas questões estão juntas e a gente tem que estar juntos, como vocês tanto reivindicam também. Mas o que fazer para construir um movimento nesse sentido que aponte para um horizonte de transformação social? Porque a gente, quando vai olhar para essas coisas, a gente fica sempre num chamado muito urgente de pessoas que estão sofrendo opressões, pessoas que estão sangrando, desigualdades latentes, a gente vai, coloca a nossa subjetividade para isso, e a gente acaba, assim, do ponto de vista marxista, tendo uma postura, digamos, um tanto economicista. A gente vai, sei lá, brigar por bolsa para os estudantes, ou você está trabalhando no serviço social dentro de um posto de uma UBS, vai fazer o que for possível para ter uma prática mais inclusiva, mas essas coisas não apontam assim para um horizonte mais transformador da sociedade. Nisso daí, a resposta de Zé Paulo Neto e da Yamamoto tem um ponto, por mais que tenha sido, do nosso ponto de vista, antipático, mas é revelador de uma coisa, de uma galera que pensa bem o mundo capitalista, mas tem um ponto, porque a gente precisa ser capaz de construir nessas questões raciais, seja do movimento negro, do movimento indígena, construir esse horizonte em que transformar o capitalismo seja possível. Está sempre presente, mas eu queria ouvir de vocês, assim, se tem alguma sugestão, quando a gente vai, por exemplo, criar um projeto de extensão aqui na universidade, a gente pode, quem sabe, trabalhar isso junto, fica um convite, né? Se a gente vai criar alguma coisa assim, a gente vai transformar nosso tempo, nossa subjetividade, nosso esforço para a preocupação de arrumar bolsa, de repente exibir um filme, trocar ideias sobre questões importantes, assim, de estética, às vezes estética corporal e tal, mas como é que a gente aponta para além disso? Essa é uma questão que eu não tenho resposta, uma questão sobre a qual eu estou pensando e que eu gostaria de ouvir vocês sobre isso também. Então, se quiserem que eu organize de novo, né, são 3 tópicos ali. Enfim, não precisa, né? Começa com da lei, que é lei. Não, eu não tenho opinião sobre Não, primeiro, acho que você tem toda a razão, né? Ainda bem que mas de qualquer maneira, faço até uma autocrítica na minha culpa, porque eu deveria ter falado de saída, né, desde o início da minha fala, porque, na verdade, a 11.645, ela modifica a 10.639. Na verdade, então, assim, a que vale é a 11.645. Tanto que você pega lá a LDB, que a 10.639, ela modifica a LDB, né? E a 11.645 modifica a 10.639, que é um adendo que está modificando a LDB. Então, se você vai pegar a LDB, a 10.669, ela está arriscada. Então, eu lembro que quando, né, aquela pessoa que não vamos dizer o nome, assumiu o governo, eu recebia muita mensagem, por exemplo, de aluno, principalmente de aluno, desesperado: Érica, a lei 10.669 caiu. Porque, sei lá, que foi pesquisar alguma coisa na LDB e a lei 10.669 estava arriscada. Porque a 11.645 é a que conta. Então, assim, continua o que está escrito na 639 e inclui, né, a questão indígena. Quando você pergunta o que mudou, eu fiquei um pouco na dúvida se você estava querendo perguntar em relação a isso, a questão, né, legal, ou se você estava perguntando sobre, na realidade das escolas. Se era só uma inclusão, a lei não, então, as leis, elas são muito curtas, né? São 2 linhas. Inclui o ensino de história afro-brasileira e africana, é muito simples. Mas vem junto com uma documentação, né, extensa, né? Tem os conselhos nacionais, tem as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais, enfim, vem junto com uma documentação, né, e deliberações dos Conselhos Nacionais de Educação, que vai destrinchar melhor essas leis, que aí vai falar mais especificamente sobre como que essas leis vão ser aplicadas, quais são as questões, vão mobilizar, inclusive,
as demandas curriculares, né? Em termos curriculares, pensando no currículo prescrito, né, teoricamente a BNCC, que é, aí falando da história, tá, deveria dialogar também com essas leis. Mas a minha avaliação é que é bem, né, bem... o PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, precisa respeitar essas leis. A gente percebe alguns avanços, né, mas muito nesse sentido da representatividade, né, de uma inclusão, né, maior de uma questão, né, acho bem difícil, pelo menos no que eu tenho percebido, né, das minhas pesquisas. Eu orientei algumas pesquisas relacionadas a livro didático, por exemplo, que se tem uma proposta mais radical, assim, né, de uma mudança de perspectiva, enfim. E, né, no chão de escola, né, se teve alguma mudança, né, na prática, é bem difícil mensurar, né? A gente escuta muito nas conversas com os professores, né, como eu estou no estágio supervisionado, eu recebo muita resposta dos alunos. E eu também estou na pós-graduação, que é a pós-graduação profissional em ensino de história, então os meus alunos da pós-graduação necessariamente são professores. Então também é um debate que a gente faz muito, né, sobre a lei está sendo cumprida, as leis estão sendo cumpridas ou não, né, mas é difícil mensurar, porque não tem um controle sobre a aplicação da lei, nem em termos quantitativos, nem em termos qualitativos, que também é difícil mensurar, né? Então acaba ficando muito a cargo dos professores comprometidos, e por isso que é tão importante a formação de professores. É uma formação de professores que toque nesse assunto. Então, assim, eu estou há 10 anos aqui na UF, não tem uma disciplina em que isso não seja foco das minhas discussões, né? Para além das disciplinas obrigatórias, que eu trago essa discussão, dei, né, cursos, disciplinas optativas em relações étnico-raciais especificamente, em história das mulheres, das relações de gênero também. Então, né, eu sou a professora, lá vai a Érica de novo falando sobre a lei de 1069 e propondo esse debate, né? Então, assim, não sei se eu te respondi essa primeira parte. Agora, sua segunda pergunta, amigo. Não sei. Assim, é a pergunta de $1 milhão, porque eu acho que eu concordo com o que te mobiliza a fazer a pergunta, mas eu devolvo a pergunta, né? Assim, o meu campo de atuação, meu modesto campo de atuação, e aí, obviamente, que o ideal não é falar, você não está fazendo uma pergunta individual, né, sobre o que você especificamente está fazendo, né? Mas, no final das contas, acaba que é uma atuação individual que reverbera, né, porque a atuação é a formação de professores, e esses professores, eles vão, né, pelo menos eu espero, claro que nem todos, né, mas eu espero que isso se replique. Então, assim, o que eu tento fazer na minha ação pessoal é trazer esses debates para os futuros professores, né? Agora, eu acho que a gente está mesmo num momento, talvez, de... que o capitalismo fuga, né? O capitalismo massacra mesmo a gente. Então, assim, eu acho que precisa realmente de uma mobilização, precisa que os debates sejam debates feitos, né, de uma forma mais propositiva. Aí eu volto a destacar meu ranço das redes sociais, porque às vezes eu acho que as redes sociais acabaram pautando um pouco o debate, né, e o debate acabou ficando no campo da esquerda mesmo, né, sendo privilegiado no campo do identitário, nesse sentido, né, que o colega propôs, enfim, mencionou. Então, para mim, é a pergunta de $1 milhão. Eu vou passar, né, a palavra para a Juliana para ver se ela responde por mim. Eu fico pensando assim nessa pergunta, né? Acho primeiro que a fala é mesmo nessa relação entre negros entre pretos e pardos, né? Não localiza a população indígena por não estar nesse debate, né, sobre isso, assim, e aprendo muito da população indígena aqui na UFCampus. Os espaços que eu vou, né, tem a pessoa do Rêmulo, que é aquela pessoa que eu sempre estou dialogando com ele, participando das atividades, é aí. E o debate da população negra que me atravessa
enquanto uma mulher negra, mas que, na verdade, o que me atravessa maior é quando eu tenho um filho negro. Porque até então a minha condição de mulher negra eu não estava muito preocupada, não. Então é quando eu tenho um filho negro que eu começo a pensar de fato, né, o debate racial, e que aí daria outras discussões do porquê, né? E é aquilo, uma família negra que tem um menino negro, como é que vai cuidar, né? De olhar para esse menino e agradecer porque ele não é um menino retinto como o pai, então ele vai sofrer menos. E aí depois você pensa, mentira, não vai sofrer menos racismo porque racismo é racismo. Então é a partir daí que eu vou começar a pensar, né, o debate racial. E a população indígena, de fato, não é feita. Por mais que eu me preocupe muito, tento, de alguma forma, né, localizá-los nesse lugar. Né? Até pensarmos, né, que na nossa formação são eles que estão aí, né, que iniciam isso tudo até. Mas, quando a gente pensa nessa ideia das ações, para além dessas ações que a gente já faz por aqui, eu fico pensando muito, né, além dessa ideia de uma nova ordem societária, mas o que me toca muito é a ação de forma coletiva. Se a gente for pensar, né, eu não sei se é que existe esse portfólio. Eu fico imaginando o quanto de ações de extensão existe na UFCampus. Se a gente for olhar lá no serviço social, se não tem 10, tem para mais de 10. E que eu não tenho compreensão do que cada colega lá está fazendo. Se a gente for pensar de cada curso, a gente tem um potencial de transformação social que eu acho que a gente não tem compreensão disso. Né? Porque se cada colega faz uma oficina, né? A gente vai começar uma oficina agora no Quilombo dos Unidos Palmares, e que eu fui olhar a rede social e já tem uma atividade nessa mesma escola, do meu departamento. E a gente não sabia que isso acontecia lá. Então, eu fico pensando que a ideia do coletivo precisa vir na ideia do diálogo. A gente conversa muito pouco sobre o que a gente faz. Então, eu não fico, né, me iludindo de que a gente vai fazer essa transformação social hoje. Mas eu acho, sim, acho que partir da sua pergunta, da sua angústia, da sua mobilização, de que é possível fazer além do que a gente faz no individual. Né? Mas eu fico pensando numa outra esparrela que a gente cai, que é o não incentivo a essas ações. Porque é para isso, para ir no quilombo eu tenho que ir no meu carro, né? Eu não tenho um ônibus da universidade, eu não consigo fazer uma oficina com os meninos e com as meninas que eu ofereça um pão com manteiga, porque a universidade não subsidia isso. Né? Então, acho que pelo debate do neoliberalismo, a gente também tem uma contramão muito grande, né, para o exercício daquilo que a gente de fato quer realizar enquanto docente dessa universidade. Mas, apesar dessa crítica, eu acho que a minha crítica maior é o quanto que a gente fala pouco das nossas ações. E que, coletivamente, de repente, se nós dialogássemos mais, nós teríamos um potencial de transformação que seria muito maior, né, do que já é o que a gente faz de forma transformadora, mas isso poderia ser ainda maior. Por isso, inclusive, que eu estou tão feliz de estar conhecendo, né, vocês, porque isso que você falou, né, a gente não se conhece, e eu fico lá fazendo as minhas coisinhas, né, separada ali no ensino de história, no departamento de história, né, então acho que é perfeito. E era bem isso, né, que a gente pensou, né, desde o início do grupo, era promover exatamente isso. Eu tinha respondido, faltou alguma coisa. Vou passar aqui para Maracajara. Tirando a pergunta mais importante. Não, na hora que eu mudei de cadeira, eu perdi um pedaço do pensamento, porque eu queria vincular isso tudo com uma coisa que levantava um tópico que eu acho que era interessante. Vocês duas falaram da questão do aquilombamento, mas apareceu como momento muito lateral da fala. A fala de vocês estava estruturada de um outro jeito, o aquilombamento ficou menor. E eu estava querendo fazer essa pergunta e deixar o aquilombamento, e do ponto de vista indígena, o aldeamento, que é um conceito, enfim, em construção, mas é uma possibilidade da gente fazer isso. Não seria isso uma alternativa? Que eu fiz a pergunta e eu pensei, e esse aquilombamento, aldeamento, enfim, qualquer coisa assim, passa muito por isso que vocês me indicaram, que é de sair do indivíduo, do individual, e pensar estratégias de atuação. Eu acho muito importante que o Vini Júnior esteja em todos os comerciais da Copa do Mundo, mas isso não resolve a nossa questão.
O próprio Vini Júnior está apropriado, não é nem só uma apropriação de símbolos da cultura negra, a própria pessoa está apropriada ali quando ele está fazendo propaganda de bet, enfim, tem os problemas ali. Aí tem uma questão também de que a gente tem que estar junto e fazendo o que exatamente. Mas eu acho que se a gente conseguisse quebrar o nosso isolamento, seria importante. Aí, enfim, fazer propaganda da nossa iniciativa, essa iniciativa do Marx em Campos é algo muito bom nesse sentido, mas eu, sinceramente, acho que está muito insuficiente, porque a gente não consegue participar todos do próprio coletivo, porque a gente chama pessoas para participar, mas está todo mundo super atribulado, então quando vier o próximo encontro daqui a 15 dias, muito provavelmente vocês vão ter dificuldade de participar, como os anteriores tiveram, e aí a gente tem muita dificuldade de estar junto, de fato. Essa é uma iniciativa que, de repente, a gente pudesse avançar assim, e aí vou fazer o convite para vocês que eu já fiz para ler ainda há pouco, que é, pelo menos quem está interessado muito nessa questão, se a gente fizesse um NEABI, talvez não seria uma forma da gente estar mais coletivo e produzir no âmbito da UF alguma prática como aquilombamento, aldeamento, enfim, alguma discussão assim? Acho que a gente precisa estar mais junto. Aqui um diálogo interessante como ponto de partida, mas a questão do Lenin, ou a questão marxista, continua aí. A gente só não pode ser antipático, como no geral os marxistas muito preocupados com essa questão são. Maravilhoso. Você falou isso, me veio uma memória de uma dessas atividades, né, que eu promovi lá no José do Patrocínio, acho que foi em 2016 ou 2017, né, em que eu falei exatamente isso. Falei assim, gente, claro assim, o ideal não era... Sou uma mulher, de novo, né, sou uma mulher branca, né, então eu não tenho que dar o direcionamento, né, da luta dos movimentos sociais negros e tal. Mas institucionalmente, porque era uma plateia de alunos, né, institucionalmente eu me coloco à disposição, né, para a gente pensar a fundação de UNEABI. Falei exatamente isso. E aí todo mundo ficou muito animado, vamos, mas é isso, né, a correria do dia a dia. Eu moro no Rio de Janeiro, eu não moro aqui em Campos. Então isso me atrapalha muito. Eu reconheço que tem uma dificuldade de eu estar mais presente, né, nas atividades e promover mais atividades. Aí tem 2 filhos, inclusive um dos motivos de eu não ter vindo morar aqui, mãe idosa, enfim. Então eu estou sempre meio de passagem, mas dentro da minha possibilidade, eu estou à disposição, né? E eu acho que você me trouxe lá de 2017 de volta para... Acho que é uma excelente ideia, eu também coloco à disposição. Essa ideia do NEABI é sempre recorrente. Sempre falar, por que não pensa, por que não faz? E uma das respostas que eu sempre trago, ainda mais para o coletivo, né, do Movimento Preto, a gente precisa de amadurecer isso. Porque muitas das vezes me parece que vem como um rompante e como se o NEABI fosse resolver as lacunas, né, ou a ausência da coletivização, né, mas não digo que seja uma coisa ruim, acho que é o caminho. Mas eu vejo que é isso, a gente está construindo, né, está no caminho dessa construção, e que esses debates é para isso. Mas também não precisa ser no futuro tão distante. Acho que é necessário, né, umas aproximações mais amadurecidas para que tenha um amadurecimento maior para que isso chegue enquanto estrutura mesmo, né? Porque lá atrás, aí porque eu falo, tem uns 2 ou 3 anos isso, mas foram uns 3 anos, que foi com uma das meninas hoje do Movimento Preto, que ela veio na ideia de que não vamos fundar. Aí eu falei, não vamos fundar nada. A gente agora conseguiu espaço no Instituto da Agenda Antirracista, o Movimento Preto está ganhando espaço, né? A gente conseguiu meio que romper com aquela lógica mais individualista que estava vindo da pandemia. Então agora tem um amadurecimento que eu vejo que nesse momento atual, de repente a gente tem pessoas e sujeitos que a gente pode estar pensando nessa construção, né? Mas que não é nesse rompante. Acho que agora não está mais no rompante que foi há 2, 3 anos atrás, porque já tem um amadurecimento, né? E os debates estão mais postos, eu acho, também. Mas acho que é um caminho interessante. É uma possibilidade de agregar, né? Total. Mais alguma pergunta? A gente agora está em 5:05. Alguém mais? A gente... Abre a... Calma, microfone. A Ju já estava fechando a agenda.
Você falou de 5 e 5, eu lembrei que eu tenho uma orientação. Eu acho que agora, de alguma forma, tem um certo respeito ao diálogo, ao debate. A gente consegue mapear quem está no debate, a gente consegue se aproximar dos colegas para a discussão. Porque me parece, né, e eu chego só em 2020, que antes isso era muito de forma individual. Né? E que nessa individualização não tinha um diálogo maior. E que tinha um aluno ou outro, e agora eu acho que a gente tem uma coletividade maior a fim disso. E eu acho que isso é fruto desse amadurecimento mesmo, do reconhecimento, de algumas mudanças curriculares, de pessoas novas que foram chegando. E aí eu vejo que agora é o momento de uma maior apropriação desse espaço também, enquanto núcleo, ou enquanto, né, algo que vai se pensar para frente enquanto núcleo, entendeu? E aí eu acho que o estudo tem possibilitado isso também, porque, né, pelo que dizem, não tinha essa possibilidade antes. Eu queria dizer que nas licenciaturas, né, tem novas regras, né, sobre as licenciaturas, novas diretrizes, e os cursos de licenciatura serão obrigados a oferecer uma disciplina em relações étnico-raciais. Então, está previsto um concurso, né, para um professor, porque aí vai ser um professor que vai ministrar para todas as licenciaturas, né? Então, em breve a gente vai ter esse concurso e espero que seja mais uma possibilidade de diálogo, enfim. Muito bom. Mais alguma questão, gente? Não? Assim, só realmente finalizando, e aí passo de novo para vocês para agradecimentos. Eu acho que muito do que aparece na fala de Ju e de Érica é que a gente precisa muito mais de solidariedade política, né, de identidade política. Então, política de identidade existe, é importante, não vamos abrir mão delas, mas a gente precisa de muito mais identidade política entre esses diversos movimentos, entre essas diversas lutas, né? Quando ambas discutem currículo, construção do conhecimento, né, e essa questão racial no ensino e na pesquisa, a gente precisa pensar e falar muito dessa questão de contar a própria história, né, dos sujeitos marginalizados poderem contar a própria história. Esse é o primeiro passo de todos. E a gente conhecer a dor do racismo e a dor de várias outras opressões, de vários outros sujeitos marginalizados, isso surgir num currículo, e aí sim, num currículo construído por esses sujeitos, né? Então, a lei realmente ela é muito restrita, quando, na verdade, quem pensa a aplicação dessa lei ainda não são os sujeitos mais marginalizados e que precisam de realmente um currículo crítico. Quando a gente conseguir que esses sujeitos realmente pensem esse currículo e construam esse currículo coletivamente, a gente talvez esteja no primeiro passo, num caminho do que fazer, né? Então, primeiro, que eles tenham voz e aí tenham cada vez mais capacidade de ação e que a gente possa, nos nossos lugares de privilégio, caminhar junto, né, e abrir esse espaço, né, sempre que possível. Eu acho que são muitas questões que vocês trouxeram e foi muito boa a tarde de hoje. A gente só tem a agradecer, né, então deixo aberto aqui caso queiram fazer também alguma contribuição. Se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, a gente vai passar aqui para considerações finais e agradecimentos da professora Érica, da professora Juliana, e que venham mais tardes, assim, mais diálogos, mais conversas e mais, né, trocas como essa para a gente fazer um caminho comum. Então, Érica, depois Juliana. Eu queria finalizar só agradecendo mesmo a oportunidade de estar aqui, de falar um pouco, né, sobre essa questão que está me mobilizando já há muitos anos, décadas, e retificar o que eu falei no início, né, e que tem a ver com essa discussão sobre a questão de discussões coletivas, né, muito feliz de estar aqui conhecendo os colegas de outros cursos. Eu acho que, de fato, é essencial a gente sair. E eu, assim, autocrítica também. Eu sei que eu fico muito na bolhazinha lá da história, né?
Então, né, agradecer a oportunidade de estar fazendo esse diálogo mais amplo. E também, né, torcendo para que venham outros. Também quero agradecer o convite, né? Faço coro do que a Érica coloca, da importância de estarmos mais juntos de outras formas, né? Acho que essa iniciativa possa ser a inicial, mas que outras, né, se darem se desdobrar. Bom, é isso então, gente. Muito obrigada pela tarde de hoje. Eu estou bem blogueirinha, né? Então aí vai finalizar aí, né? Aí vão fazer a edição aí, vão terminar exatamente nesse momento. Assistam até o final esse vídeo e fiquem de olho no canal para assistir os próximos tardes de Marx em Campos Diálogos.